Estamos chegando na reta final agora do nosso artigo 5º. Hoje vamos desvendar um dos temas mais importantes e cobrados em provas, os remédios constitucionais. São instrumentos poderosíssimos previstos na Constituição que garantem nossos direitos fundamentais. E o melhor de tudo, eu vou te ensinar uma forma que você nunca mais vai esquecer, que é o estudo por meio de flashcards. Se você não viu a parte 1 e parte 2, volta lá no começo para a gente estudar todo o artigo 5º. A não ser que você quer focar apenas na última parte, que é os remédios constitucionais, pode começar aqui. Mas qual que é a minha proposta aqui? É vocês gabaritar as questões que cobram todos os remédios constitucionais, seja habeas corpus, data de segurança, habeas data, todos. Fica comigo, porque além de explicar cada remédio, eu vou te mostrar como eles vão aparecer nas provas, como que é a pegadinha, que isso é o mais importante. Antes de começar, eu quero que você tenha em mente o que é o remédio constitucional. Vou dar um exemplo. Você quer ter acesso a um banco de dados público. Qual que é o remédio? Qual que é o instrumento? Qual que é a ação que você vai usar para garantir esse direito? Beleza? Tá, o que você precisa para acompanhar nosso vídeo? Você vai fazer o seguinte, você vai preparar seu material em PDF, analisação esquematizada, porque vamos começar do básico. Você vai anotar cada bizu que eu vou dar aí. Vou explicar cada remédio direto do texto constitucional, você vai acompanhando no seu PDF. E depois a gente vai resolver o quê? A gente vai resolvendo, na verdade a gente vai estudando e resolvendo ao mesmo tempo as questões de flashcards numa ordem cronológica, uma ordem de aprendizagem. Beleza, depois que acabou o vídeo, o que eu vou fazer? Aí você vai fazer o seguinte, você vai na descrição do vídeo, você vai baixar os flashcards no link e vai revisar e consolidar todo o aprendizado que a gente viu aqui, beleza? Então, bora dominar os remédios constitucionais de uma vez por todas e parar de enrolação. Aqui, a gente está no nosso flashcards, né? São 280 sobre o artigo 5º, a gente está na última parte agora, que a gente vai abrir aqui. Vamos lá. Começando aqui do inciso 68. Inciso 68. Complete a lacuna. Conceder-se-á espaço sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Habeas corpus. O que a gente fez aqui? Esse tipo de cartão de omissão, para você saber, no caso aqui, quando a liberdade de locomoção foi ameaçada, qual o remédio constitucional que a gente vai usar? O remédio constitucional do habeas corpus. Aqui, o que a gente fez? Olha como é que a legislação esquematizada é importante. Isso já está destacado. Se você não tem legislação esquematizada, pode baixar no Planalto aí a legislação comum e pode ir marcando de acordo com a sua legislação. Olha aqui a palavra-chave aqui, liberdade de locomoção. Cada remédio aqui tem uma palavra-chave que eu quero que você decore. Quando falar em liberdade de locomoção, qual remédio que eu uso? Habeas corpus. Beleza? Qual remédio é cabível no caso de violação ou iminente risco à liberdade de locomoção? Nosso habeas corpus. Perceba que eu quero que você decore para que cada remédio é usado. A gente tem, principalmente habeas corpus, tem os pormenores, e a gente tem que saber os detalhes, mas se você não sabe para cada remédio, para que cada remédio é usado, você não adianta você querer aprofundar. Então, primeiro aprende básico, vamos construir um tijolinho. O que a gente faz? Geralmente a gente bate na lei. É muito interessante a gente fazer os flashcards da lei, porque 80% das questões, já tô safo na lei, aí você começa a fazer as questões aprofundadas, mas primeiro aprende básico. Vamos lá. Habeas corpus é admissível em prisões militares disciplinares? Vamos lá, existe uma vedação constitucional que fala sobre a questão dos militares. Parágrafo 2º do artigo 142. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Então, a regra não cabe quando se fala de prisões militares. Mas, fazendo um aprofundamento aqui, a gente tem que analisar se foi realmente por ilegalidade, no caso não vai poder ser usado, ou, aliás, pode ser usado se for ilegalidade, mas se for por mérito, não pode ser usado. Um exemplozinho. Imagina a prisão disciplinar militar por um ato tipificado em regulamento disciplinar militar. Nesse caso, não caberia o habeas corpus, porque está se tratando do quê? Do mérito. Todavia, se o regulamento havia prisão no máximo de 10 dias,
prisão e aquela conduta militar fica 20 dias, aí sim caberia habeas corpus, porque aí já não vai no mérito, vai na questão da ilegalidade. Conforme a Constituição Federal, julgo o que se segue. A capacidade de impetração de habeas corpus é um atributo da personalidade, dispensando a capacidade processual ou postulatória, certo ou errado? Certa, né? A capacidade de impetração de habeas corpus é um atributo da personalidade, dispensando a capacidade processual ou postulatória, ou seja, dispensa advogado e é gratuito. Grave. Habeas corpus não precisa de advogado. Qualquer pessoa pode entrar e é gratuito, não vai ser cobrado custos para entrar com habeas corpus. A gente colocou uma tabelinha aqui, ó, bastante resumida as questões mais importantes, ó, sobre o caráter repressivo, preventivo, a finalidade, quem que é legitimado. A gente botou esse esqueminha para ajudar no seu estudo aí. Depois você pode com calma, a gente vai batendo cada parte dessa aqui, ó, por meio de questão. Olha o que fala aqui, ó. Quem que é legitimado ativo? Qualquer pessoa física ou jurídica. Nacional ou estrangeira só pode ser interpretada pessoa natural, jamais pessoa jurídica. A gente vai ver com mais calma isso também. E aqui, ó, isento de custos. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. É vedado ao legislador editar lei em que se exija o pagamento de custos processuais para a impetração de habeas corpus. Certo ou errado? Certo. A capacidade de impetração de habeas corpus é um atributo de personalidade, pensando que capacidade processual, ou seja, o advogado. E mais importante que é gratuito. Olha o que a gente colocou aqui. Grave esse macete aqui, ó. A gente ainda vai ver quais são os remédios constitucionais. Mais grave que o remédio constitucional, que começa com H, ó, habeas corpus e habeas data, os dois são gratuitos. Beleza? O restante a gente vai ver com mais calma ainda. Conforme a Constituição Federal, julgo o que se segue. Excepcionalmente, a pessoa jurídica acusada em processo judicial por crime ambiental pode figurar como paciente em habeas corpus, certo ou errado? Errado. Qualquer pessoa física ou jurídica pode impetrar habeas corpus. Qual é a diferença aqui, gente? Uma coisa é a pessoa que, ó, figurar como paciente. Outra coisa é a pessoa impetrar. É quem entra com habeas corpus. Pode ser pessoa física ou jurídica. Contudo, a pessoa jurídica não poderá ser beneficiada por habeas corpus, uma vez que não possui liberdade de locomoção. Isso é bem óbvio, né, gente? Não tem como restringir a locomoção de uma empresa. Então, pode ser impetrada pessoa física ou jurídica, mas o paciente não pode ser pessoa jurídica. Tranquilo? Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. O habeas corpus somente poderá ser impetrado contra ato coator praticado por autoridade pública, não sendo admitida sua impetração contra atos praticados por particulares, certo ou errado? Errado. É cabível contrato de ilegalidade, ou seja, ato particular ou público, ou de abuso de poder, ato público. Olha aqui, vamos ver a nossa legislação esquematizada. Considere-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação de sua liberdade de locomoção por ilegalidade, aqui, ó, por ilegalidade, que a gente colocou aqui, pode ser tanto ato particular ou público, ou por abuso de poder. No caso, abuso de poder vai ser um ato público. Então, não é somente praticado por autoridade pública, também pode ser praticado por o ato de um particular, também pode caber sim o habeas corpus. Conforme a Constituição Federal, julgo o que se segue. Devido à sua necessária imparcialidade, os juízes não podem considerar habeas corpus uma iniciativa própria, ou seja, de ofício, certo ou errado? Errado. Juízes podem conceder habeas corpus de ofício
quando verificar um flagrante de ilegalidade ou abuso de poder que afete a liberdade de locomoção, mesmo que eu não tenha solicitado formalmente. A gente colocou aqui, né, uma parte do Código Processual Penal também, para complementar a resposta, mas o juiz pode sim estar entrando de ofício com habeas corpus quando ele verificar essa ilegalidade. Galera, vocês estão anotando que está vendo que a gente está dando só o supra-sumo, só o que é mais importante? Se você não tem um caderno para anotar aí, uma legislação esquematizada, gente, então decora o que eu estou falando. Porque a gente está dando só o que cai em prova. Isso aqui é tirado de questão. A gente não tirou da nossa cabeça. É tudo tirado de questão com análise estatística. Então anote isso aí que é muito importante. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. Habeas corpus preventivo é aquele requerido após uma decisão judicial contrária ao direito, certo ou errado? Errado. Galera, aqui a gente vê o conceito de habeas corpus preventivo e habeas corpus repressivo. Como assim? Ó, por que tá errado? Aqui que a questão fala. É aquele requerido após uma decisão judicial contrária. O habeas corpus preventivo é solicitado quando uma pessoa iminente restrição ilegal da liberdade, sua locomoção, ou seja, antes que ocorra a prisão, ou seja, antes da ordem judicial, ele já pede o habeas corpus. Já o habeas corpus repressivo é quando ocorreu a prisão ou a detenção que cessa de legalidade, ou seja, é após. Cara, olha como a leitura com maldade é importante. Olha isso aqui, ó. Considencial o quê? Habeas corpus, nossa mente constitucional habeas corpus. Sempre que alguém sofrer, ou seja, alguém sofreu, qual que é o habeas corpus que a gente vai entrar? Repressivo. Ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação de sua liberdade. Aí já é o quê? Preventivo, também chamado aqui, ó, de salvo-conduto. Aí depois vem a por ilegalidade, que a gente viu que tanto ato particular como da autoridade, ou abuso de poder, que é o ato que, da autoridade pública. É só a gente ler as entrelinhas, a gente faz aquela leitura com maldade que você não é a questão. Tá tudo aqui, tá tudo na Constituição. Só que às vezes a gente não percebe. Tem que ter aquela leitura com maldade. Inciso 69. Complete a lacuna. 69. Conceder-se-á espaço para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público. Mandado de segurança. Nosso remédio constitucional é o mandado de segurança. Para quê? Proteger direito líquido e certo, palavra-chave, decore, não amparado por habeas datas ou habeas corpus, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público. Aqui, ó, a gente viu direito de locomoção, habeas corpus, mandado de segurança, direito líquido e certo, decore. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. O habeas corpus é um remédio constitucional gratuito que pode ser impetrado por qualquer pessoa que visa proteger direito líquido certo, certo ou errado. Errado. Ó, aqui a gente fala do mandado de segurança. Detalhe aqui, ó. O habeas corpus é sim quanto direito líquido certo, mas qualquer direito líquido certo? Não. A liberdade de locomoção. Quando é um outro direito líquido certo não é a liberdade de locomoção, e também não é um direito abrangido pelo habeas data, que a gente já vai ver, aí a gente usa o quê? O mandado de segurança. Qual é a finalidade dele? Proteger direito líquido certo, não amparado por habeas corpus e habeas data, ou habeas data, quando alguém sofrer violação ou ameaça de violação por autoridade. É o que está na nossa legislação aqui. Conforme a Constituição Federal, julgo isso que se segue. O mandado de segurança não constitui meio adequado para o controle judicial de ato administrativo e invado de ilegalidade, certo ou errado? Errado. O mandado de segurança constitui meio adequado para o controle judicial de ato administrativo e invado de ilegalidade.
tanto o ato administrativo quanto um ato judicial. A gente cabe esse mandado de segurança, tem que ser, mas tem que ser o quê? Um direito líquido e certo. Aqui a gente está batendo a legislação, não vou me adentrar tanto, como a gente se adentra em outros vídeos, lá no podcast, que é um projeto novo. Mas para que serve o mandado de segurança? Proteger um direito líquido certo. Por exemplo, você passou em um concurso e uma outra pessoa foi chamada na sua frente. Qual remédio você vai usar? Mandado de segurança. Porque eu gosto de explicar ele, porque ele não é tão óbvio como o habeas corpus. O habeas corpus a gente sabe, liberdade de locomoção. Se não for um direito certo de liberdade de locomoção, não cabe o habeas corpus. Artigo 5º, inciso 70 da Constituição Federal, complete a lacuna. O mandado de segurança coletivo pode ser interpretado por a linha A, partido político com representação no Congresso Nacional. A linha B, organização sindical, entidade de classe ou espaço legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos espaço ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Vamos lá, como ficou a nossa legislação esquematizada? Aqui a gente fez um macete para vocês decorar quais são as entidades, quais são as organizações que podem entrar com o quê? Mandado de segurança coletivo. Quem pode entrar mandado de segurança coletivo representando uma classe? São 4 pessoas. Partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe, associação legalmente constituída pelo menos um ano e organização sindical. Pessoa, muita coisa. Como que você vai gravar? Grava isso aqui, ó. Peão. Fizemos um mnemônico aqui, pode ver. Que isso aqui, cara. Entenda uma coisa. O cartão de emissão não é um cartão eficiente. E não é um cartão bom para você aprender pegadinho, para você acertar a questão. Mas ele é excelente para você decorar. O que a gente faz? A gente faz um mnemônico e separa cada palavra que você tem que decorar com um bisuzinho. Olha aqui o A. Qual começa com A? Aí você tem que responder. Aqui, ó. A associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano. Então, esse card de omissão é para você decorar. Então, use esse card da maneira que ele é eficiente, decorando aquela decoreba que a gente passa o mnemônico ali. Aí depois a gente entra na pegadinha para tentar simular questões sobre aquele inciso específico. Beleza? Então, lembra esse mnemônico aqui, peão. Dizendo tem um peãozinho bonitinho para vocês aqui, ó. Próximo. Ó, já lemos aqui o inciso, né? Vamos para a linha B. A linha B, organização sindical, espaço, começa com E, ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Entidade de classe. A linha B, espaço, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Lembrando, começa com o. Organização sindical. A linha A, espaço com representação no espaço. Começa com P. Partido político. Lembrando que ele tem que ter representação no Congresso Nacional. Qual que é o requisito? Qual requisito o partido político deverá preencher para poder impetrar mandado de segurança coletiva? É a representação do Congresso Nacional, né? Ele vai ter que ter um senador, um deputado, alguém representando esse partido lá no Congresso Nacional. Lembrando, nossa legislação, a gente sempre deixa vermelho aquela parte importante aqui, ó. Aquela pegadinha da banca do coração peludo. Então, faça a leitura com maldade, respeitando as cores aqui.
O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por dois pontos. São quem que pode estar entrando com mandado de segurança coletivo? Você lembra? São o nosso peão, partido político com representação no Congresso Nacional, a organização sindical, entidade de classe e associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, deve ser um ano, em defesa dos interesses dos membros ou associados. Então, perceba que é uma progressão o nosso estudo aqui. Não é simplesmente jogando questão de qualquer jeito, não. A gente segue um inciso por inciso aqui, ou que seja a sessão, o capítulo por capítulo, mas é um estudo progressivo. A gente joga uma omissão, depois a gente joga uma pergunta aberta, joga uma pegadinha, tudo no momento certo. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. Para ter legitimidade ativa para impetração de mandato de segurança coletiva, o partido político deve ter representação no Congresso Nacional, certo ou errado? Certo, né? É o que a gente viu. O partido político deve ter representação no Congresso Nacional. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. O habeas data deve ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, certo ou errado? Errado, né? Essa exigência é para o mandado de segurança coletivo. A Banca do Coração Peludo tentou dar uma rasteira na gente aqui, né? Trocando pelo habeas data. Mas eu tenho certeza que vocês não caíram nessa pegadinha da Banca do Coração Peludo. Artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, complete a lacuna. Inciso 71, conceder-se-á espaço sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Conceder-se-á mandado de junção no nosso remédio constitucional. Para que serve mandado de junção? Sempre que tiver o quê? A falta de norma regulamentadora, que vai tornar o quê? Inviável o exercício dos nossos direitos fundamentais. A gente entra o quê? Com mandado de junção. Ou seja, como então, omissão legislativa. Faltou aquela leizinha ali, ó, para a gente ter como implementar o nosso direito, aplicar o nosso direito ali. O que vai precisar? Mandado de junção. Mais uma palavrinha-chave que a gente está completando o nosso esqueminha aqui. Depois, ó, copia isso aqui no papel, cola na parede, cola no banheiro, cola em qualquer lugar. Mas isso aqui é muito importante. Vamos lá. Qual é o remédio cabível no caso de falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania? Lembrando que está fácil aqui, vocês acabaram de ver. Eu quero ver na hora que você jogar no aplicativo no Anki, tiver sem cartão para revisar, você vai saber, vai saber agora. Então, não está fácil, não é fácil. Beleza? Aqui você acabou de ver que é uma adjunção. Visualização aqui, nosso esqueminha, eu quero ver na hora de revisar. Beleza? Conforme a Constituição Federal, o julgo que se segue. O mandado de junção é um instrumento institucional a ser utilizado na hipótese de ausência de norma inviabilizar o exercício de direito ou de liberdade constitucional referente à cidadania ou soberania, certo ou errado? Certo, né? Essa resposta certíssima. Artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal. Complete a lacuna. Inciso 72. Conceder-se-á espaço, a linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. A linha B, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Nosso remédio constitucional é o habeas data.
Como ficou a nossa legislação esquematizada? Para que serve a base data? Primeiro, são duas finalidades. Assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Ou seja, a primeira finalidade da base data, conhecimento de informações do impetrante. E o que mais? Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial administrativo. Por quê? Não é só para ter acesso. Às vezes tem uma informação sua, está errada, você quer retificar, você quer mudar essa informação. Então a base de dados tem essas duas finalidades. Qual remédio cabível para o conhecimento de informações relativas a pessoas do impetrante, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público? A base de dados. De acordo com as previsões constitucionais, né, esses remédios constitucionais, supõe que a pessoa jurídica pretende obter informações acerca de situações de interesse pessoal junto à Secretaria da Receita Federal, bem como a obtenção de uma certidão de repartição pública para a defesa de direitos, sendo que ambos os casos requerimentos foram negados. Diante do contexto apresentado, o interessado poderá impetrar, ou seja, qual os remédios que ele vai poder impetrar. Lembrando que são duas situações diferentes aqui. Vai entrar com habeas data e imunidade de segurança, respectivamente, ou seja, na respectiva ordem. Como assim? Olha o primeiro caso aqui, ó. Ele quer informações, situações de interesse pessoal junto à Secretaria da Receita Federal. Depois, ele quer obter uma certidão de repartição pública, ou seja, direito líquido certo, mandado de segurança. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. O habeas data pode ser impetrado para retificar algum dado pessoal de parte interessada inserido em bancos de dados ou registro de órgãos governamentais ou de caráter público, certo ou errado? Certo. Conforme a Constituição Federal, julgo e se segue. A ação popular é remédio constitucional para assegurar o conhecimento de informações relativas ao impetrante, constantes de registro ou de banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, certo ou errado? Errado, né? O remédio constitucional é habeas data. Mais uma vez, a Banca do Coração tentou o quê? Trocar o remédio constitucional pelo conceito. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. A retificação de dados perante os órgãos públicos, quando não se prefira fazer por processo sigiloso, judicial ou administrativo, poderá ser feita através de mandado de injunção, certo ou errado? Errado, né? A gente viu que o quê? O habeas data. Tá aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Tá chegando na reta final, gente. Vamos lá, que tá acabando. Inciso 73 do artigo 5º. Complete a lacuna. Inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovado, espaço isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência. Salvo comprovado má-fé. Aqui a gente entra num assunto bem interessante que a gente já aproveita para revisar. Quando, ou seja, qual remédio constitucional que a gente deve, que é isento ou que a gente deve pagar custos judiciais? No caso, você vai gravar dessa maneira aqui, ó. O mandado de segurança pela injunção começa com M,
Se começa com M de money, ele é pago. E os que começam com H, HC, HD, que é o habeas corpus e habeas data, são gratuitos. E a ação popular? A ação popular é o seguinte, ó. Ele é isento de custos judiciais e do ânus sucumbência, salvo seja uma exceção. Se tiver má fé, aí tem que pagar. Beleza? Então ele tem uma regrinha aqui. Só paga se tiver má fé. Complete a lacuna. Inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima a propor espaço que visa anular o ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade da que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo comprovado má fé, isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência. Nosso remédio constitucional é o quê? Ação popular. Então, inclusive, a gente fecha aqui, ó. A gente vê o habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de justiça, ação popular. Aqui, ó. Cada um com sua palavra-chave, que vocês terão que decorar aí. Quem pode propor a ação popular? Ó, finge que não viu ainda. Também que ninguém viu, foi rápido aqui, ó. Quem pode propor a ação popular? Qualquer cidadão. Importante, gente. Qualquer cidadão. Eu falei qualquer pessoa? Não, falei qualquer cidadão. Quem que é qualquer cidadão? Você tirou o título de eleitor, você já é um cidadão. Você já pode votar, então você já é um cidadão. Conforme a Constituição Federal, o julgo que se segue. Qualquer pessoa física ou jurídica é parte legítima para propor ação popular que visa um lado adesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Certo ou errado? Errado. Pessoa jurídica não tem legitimidade de proposta popular. Lembrando, gente, é só qualquer cidadão, então já você conseguiria eliminar isso aí. Conforme a Constituição Federal, o jogo que se segue. Qualquer cidadão é parte legítima para a proposta popular que visa anular adesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo na fé, isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência, certo ou errado? Certo. Simplesmente é o que está na nossa legislação que copiou e colou a questão. Conforme a Constituição Federal, o jogo que se segue. Habeas data visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa e ao patrimônio histórico e cultural, certo ou errado? Errado, né? O certo é o quê? Ação popular. A banca tentou passar aquela rasteira, você deu que pulinho e saiu fora da mortal por cima. Próximo. Conforme a Constituição Federal, o julgo que se segue. Em ação popular proposta com o objetivo de anular ato adesivo ao patrimônio cultural, o cidadão estará isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência, exceto no caso de comprovação de sua má-fé, certo ou errado? Certo, né? Em regra, ele é isento, porém, se for má-fé, ele não vai ser isento. Inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal. Conforme a Constituição Federal, julgo que se segue. O Estado prestará assistência jurídica parcial e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, certo ou errado? Errado. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. É só a gente lembrar da figura de quem? Do defensor público, para quem tem insuficiência de recursos.
Inciso 75 do artigo 5º da Constituição Federal. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. Não cabe indenização pelo Estado por judiciário ao condenado que ficar preso por crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Certo ou errado? Errado. O Estado indenizará o condenado pelo judiciário, assim como ficar preso além do tempo fixado na sentença, independente do crime, né, gente? O Estado indenizará o condenado pelo judiciário, assim como ficar preso além do tempo fixado na sentença. Conforme a Constituição Federal, o julgo que se segue. O Estado indenizará o condenado pelo judiciário, assim como ficar preso além do tempo fixado na sentença. Certo ou errado? Certíssimo, senhor. Certíssimo. Inciso 76, artigo 5º da Constituição Federal, complete a lacuna. Inciso 76, são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. A linha A, registro civil de nascimento, ponto e vírgula. A linha B, a certidão de espaço. Certidão de óbito. Então, lembre-se, são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Complete a lacuna. Inciso 76, são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei, a linha A, o registro civil de nascimento. Ou seja, a gente só não paga para duas coisas aqui: para nascer e para morrer. O resto paga tudo. Vamos lá. Conforme a Constituição Federal, o julgo que se segue. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Certo ou errado? Certo, né? Ó, só não paga para nascer e para morrer. Decora isso aí. Inciso 77 do artigo 5º da Constituição Federal. Complete a lacuna. Inciso 77. São gratuitas as ações de espaço e espaço da forma da lei usadas necessárias ao exercício da cidadania. Mete essas palavrinhas pra gente aí. A gente já viu. O nosso habeas corpus é o nosso habeas data. A gente já tinha adiantado essa informação que quem começa com H é gratuito. Habeas corpus e habeas data. Quais remédios constitucionais são gratuitos? Habeas corpus e habeas data. Os dois com H. Lembrando daquela situação da ação popular também que a gente já viu. Conforme a Constituição Federal, o julgo que se segue. Sobre as ações constitucionais, é correto afirmar que são gratuitas as ações de habeas corpus, habeas data, mandado de segurança na forma da lei. Certo ou errado? Errado, não cai na pegadinha, não. Olha aqui quem tá aqui, ó. Mandado de segurança não. M de quê, ó? M de money. Mandado de segurança não consta nas hipóteses trazidas pelo inciso 77. Não cai nessa pegadinha, não cai. Vamos lá. Inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal. Conforme a Constituição Federal, julgo o item que se segue. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Certo ou errado?
Certo, né? É a literalidade do nosso inciso 78. Inciso 79 do artigo 5º da Constituição Federal, complete a lacuna. Inciso 79, é assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive dos meios e espaços. Meios digitais, né? A gente está na era da comunicação, então nada mais normal do que incluir os meios digitais de proteção, principalmente os meios digitais. Né? Conforme a Constituição Federal, julgo que se segue. É assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, salvo dos meios digitais, certo ou errado? Errado. Salvo exceção, gente. Não é salvo, é o que, ó. É assegurado os termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive meios digitais. Quando a questão botar salvo, cria uma pegadinha falando que não vai proteger nos meios digitais. Aqui, cara, a gente prepara você para a questão, cara. Não tem jeito de ser. Imagina se tivesse que ler, só ler a lei, você não precisa nem preparar para nada. Aqui realmente está preparando para as pegadinhas. E é assim que vem mesmo. Pode fazer bastante questão de saber que é assim que vem mesmo. Vamos lá. Agora está na reta final mesmo. Estamos nos parágrafos. São 4 parágrafos. Estamos no parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Federal. Complete a lacuna. Parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação. Tem aplicação imediata. Decore. Imediata. Como assim aplicação imediata? As normas de direitos fundamentais, elas já produzem o efeito. Ela entrou em vigor, já produz o efeito no momento que ela entrou em vigor, que ela está em vigência, já produz efeito. As nossas normas de direitos fundamentais, beleza? Por isso que fala que ela é imediata. Conforme a Constituição Federal, julgo que se segue. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, certo ou errado? Errado. Pessoa, mas está igualzinho, isso tem um i a menos. É esse i que deixou a questão errada. Porque não é imediata, é imediata. Ou seja, produz efeitos desde o momento que entra em vigor, ou seja, imediatamente. Conforme a Constituição Federal, julgo que se segue. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Certo ou errado? Certa resposta. Parágrafo 2º, artigo 5º da Constituição Federal. Complete a lacuna. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos na Constituição, espaço, exclui outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa seja parte. Não exclui, ou seja, os direitos e garantias. Vamos entender isso aqui, ó. Quais são os direitos e garantias aqui, ó? Direitos e garantias fundamentais. O título 2 que a gente está estudando. Tem todos esses direitos e garantias fundamentais aqui. Será que esses direitos e garantias fundamentais excluem outros decorrentes do regime, dos princípios por ela adotados ou tratados internacionais? Tem um direito fundamental e um tratado internacional. Só pelo fato de eu ter colocado isso aqui, será que exclui o outro? Não, muito pelo contrário, eles não excluem. Aqui, o princípio da não taxatividade. Ou seja, a gente tem um rol exemplificativo de direitos fundamentais, mas qualquer um outro, se for, se tiver alguma legislação, outra parte da Constituição, até mesmo o Tratado Internacional, também vai ser aplicado no nosso ordenamento jurídico. Então, lembre-se do princípio da não taxatividade. Eles não excluem outros princípios ou outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotado, ou dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte. Beleza? Bastante importante esse parágrafo 2º aqui. Parágrafo 2º. Conforme a Constituição Federal, julga que se segue. A Constituição da República de 1988 cuidou expressamente dos direitos humanos, enumerando o título que trata dos direitos e garantias fundamentais. Existem, entretanto, outros direitos humanos não enumerados no texto, mas cuja proteção a própria Constituição assegura porque decorre do regime e dos princípios adotados pela própria Constituição. Certo ou errado? Estão certa. Enunciado lindo. Uma verdadeira aula desse enunciado aqui, tá? Muito bom aqui. Fala o seguinte, ó. Existem outros direitos humanos não enumerados no texto. Tem direitos humanos que não está no nosso texto constitucional aqui no nosso título 2. Ele deixa de ser direitos humanos? Não, ele também tem um valor, ele tem a proteção própria da própria Constituição. Beleza? Certinho. Conforme a Constituição Federal, julga que se segue. Os direitos fundamentais estão inscritos ao rol taxativo previsto na CF, sendo inibida a inclusão de novos direitos no seu catálogo, certo ou errado? Errado, né? Não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Beleza? Então, é só um exemplo de direitos fundamentais, não são todos. A gente não exauriu a nossa lista de direitos fundamentais. Parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Complete a lacuna. Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a espaços constitucionais. As emendas constitucionais. Vamos analisar essa esquematizada aqui, que esse parágrafo aqui, ele não cai em prova não, gente. Ele despenca em prova, vamos lá. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Existe um tratado da convenção que ele fala sobre alguns direitos humanos. Sobre racismo, violência doméstica, algum tipo de direitos humanos. E ele foi aprovado aqui no Brasil em cada casa do Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. E passou em 2 turnos, sendo que o quórum foi de 3/5 dos votos dos respectivos membros. Passou por todo esse rito aí de qual que vai ser a hierarquia dele? Ele vai ser equivalente às emendas constitucionais. Ele vai dar um nível de uma norma constitucional. Muito importante isso aí. Decorem isso, beleza? Complete a lacuna. Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso congressional em 2 turnos por espaço dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Importantíssimo decorar o quórum, tá? Esse quórum também derruba, galera. Derruba. 3/5 dos votos respectivos membros. Decora, 3/5. Peguei para vocês aqui, ó. Decora. Cara, é muito diferente, né? Imagina se estivesse lendo isso aqui, você passar batido aqui, ó, a gente fala tudo que é importante no meio de questão. Muito bom. Conforme a Constituição Federal, julgo que se segue. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso congressional em 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos membros serão equivalentes às leis complementares, certo ou errado? Errado. Os tratados e convenções nacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso Congresso Nacional, 2 turnos, 3/5 dos votos respectivos membros, será equivalente às normas constitucionais. Não é equivalente a leis complementares. Lembre, equivalente a emendas constitucionais. Conforme a Constituição Federal julga que se segue. Com relação à internalização de tratados internacionais de direitos humanos e convenções da OIT, é correto afirmar que todos os tratados internacionais que abarcam normas materialmente constitucionais são equivalentes às normas formalmente constitucionais.
Portanto, o controle concentrado de constitucionalidade é o que analisa a compatibilidade da lei com a norma contida em qualquer tratado internacional vigente no Brasil. Certo ou errado? Errado. Os tratados internacionais que abarcam normas materialmente constitucionais não são necessariamente equivalentes às normas formalmente constitucionais. Como assim, professor Viajante? O que acontece? Existem normas que tratam de um assunto muito importante, que é o quê? Proteção dos direitos humanos. Só que se não, ele não passou pelo esse rito que a gente aprendeu aqui, ele não vai ser equivalente a uma norma constitucional. O que importa é a formalidade. Passou por essa formalidade, ele vai ser equivalente a uma norma constitucional. Apenas aqueles tratados de direitos humanos que ingressam no ordenamento jurídico, seguindo o quê? O rito especial que a gente acabou de ver. Vai ter o status de Constituição Federal. Beleza? Decore esse rito aqui. Conforme a Constituição Federal, julga o item que se segue. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Certo ou errado? Certíssimo, né? Parágrafo 4, artigo 5º da Constituição Federal. Complete a lacuna. Parágrafo 4. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Espaço Nacional, cuja criação tenha manifestado adesão. Tribunal Penal Internacional. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, cuja criação tenha manifestado adesão. Professor, o que é isso? O que acontece? O Brasil ele aceita a jurisdição desse tribunal, o Tribunal TPI, desde que tem que ter o quê? Tem que ser formalmente aderido a essa criação. O Brasil aderiu, está na Constituição. O que é o TPI? A instituição internacional que, independente de criada, foi criada para quê? Ela foi criada para julgar crimes graves que afetam a comunidade internacional. Por exemplo, crime de genocídio. Por isso que tem o TPI para julgar esse tipo de crime. Conforme a Constituição Federal, julga o item que se segue. O Brasil não se submete à jurisdição do TPI, Tribunal Penal Internacional, cuja criação tenha manifestado adesão. Certo ou errado? Errado, né? A gente sabe que ele se submete, sim. Finalizamos, parágrafo 4, artigo 5º. Demorou, mas valeu a pena essa jornada com vocês no artigo 5º, porque ele é importantíssimo. É uma questão certa na prova de vocês. Geralmente cai artigo 5º, independente de concurso que você for fazer. Principalmente área policial, delegado, promotor, cai muito artigo 5º. Qualquer concurso, né? Então, a gente acabou aqui as videoaulas. O que você vai fazer? Vai na descrição do vídeo. Eu vou colocar para vocês o link do Drive com os flashcards, todos os flashcards, mais de 200 flashcards, é muita coisa. Agora, para garantir que você realmente absorveu o conteúdo, você deve continuar revisando o conteúdo pelo aplicativo do Anki, pelo método de repetição espaçada, que vai ajudar você a fixar as informações de maneira eficiente e garantir que o conteúdo fique na memória de longo prazo. Como que você faz isso? É muito simples, acessar nosso site, que está no QR Code, e aqui a gente vai mostrar como que você pode baixar o aplicativo e todos os flashcards, por meio de um vídeo muito simples aqui que você vai ver, você vai aprender rapidinho. Se você gostou da nossa aula, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais dicas como essa.